Talvez seja um mito, mas a ideia do empreendedorismo, às vezes, está muito associada a um curso universitário, graduação, mestrado, doutorado. É isso? Como desfazer esse mito, Bruno? Não, não é verdade, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do meu pai aqui. Meu pai foi empreendedor, teve uma loja de calçados por 40 anos e ele não fez faculdade, né? Ele tinha o curso, tinha lá o ensino médio, mas ele não chegou a fazer nenhum curso universitário. Nem por isso deixou de procurar ajuda, de se informar, de procurar o Sebrae, de ter sempre um consultor pesquisando o ramo de atividade dele, que era a venda de calçados. Então você que está nos assistindo, você não precisa ser um grande especialista, pós-graduado, com faculdade de administração para abrir uma empresa. Isso não é necessário. O que é necessário é muito trabalho e muito planejamento, né? Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, não basta você ser um grande cozinheiro para ter um restaurante de sucesso, né? Sua comida pode ser excelente. Se você não souber fazer a gestão do seu restaurante, saber quanto custa o seu prato, qual é os seus custos diretos, os seus custos indiretos, qual é a conta de luz, conta de água, custos com os funcionários, você não vai ter um restaurante de sucesso. Por melhor que seja a comida que você saiba fazer. É preciso se preparar para fazer gestão. Muitos empreendedores se preocupam em treinar os seus funcionários. Isso é importantíssimo. Cada vez mais, não, Bruno? Você ter uma equipe bem preparada, motivada. Isso é importante, claro que é. Mas é importante também você se preparar como empreendedor para você fazer uma boa gestão do seu negócio. Uma questão também importante que não pode ficar de fora dessa nossa conversa, Bruno, é o seguinte, sempre houve uma resistência muito grande do brasileiro em abrir-se uma empresa. Impostos muito altos, a burocracia é bastante grande, dificuldade em se abrir e depois dificuldade em fechar essa empresa. Como é que está esta situação hoje? O brasileiro sempre foi muito empreendedor, sempre teve esse sonho presente, o de abrir uma empresa, de virar o próprio patrão. E nós estamos bem em vários quesitos no que diz respeito ao empreendedorismo. Por exemplo, a escolaridade do empreendedor tem aumentado, assim como a escolaridade média de toda a população. Outra questão importante, a participação de mulheres hoje no mundo do empreendedorismo também é alta. De cada 100 empresas abertas hoje na cidade de São Paulo, 49 já são chefiadas por mulheres. Quase empatado, né? 51 por homens, 49 por mulheres. Onde é que a gente está mal ainda? Na relação com o poder público. Ainda é muito difícil pagar impostos no Brasil, é muito difícil lidar com a carga burocrática, os encargos trabalhistas são muito altos. Vou dar um exemplo para você, Cal. O Sebrae representa o Brasil numa pesquisa internacional com 49 países. No que diz respeito à relação do empreendedor com o poder público, o Brasil está em 49º lugar, o último lugar nesse ranking. Agora, o que é possível fazer daqui para frente? O Sebrae tem indicado aos governos alguns caminhos para diminuir a burocracia. Um deles é a Lei Geral da Pequena Empresa. É implantar o Simples também nos municípios. O Simples Nacional foi um avanço muito grande. Agora o Simples precisa chegar também nas cidades, no município. E aqui na cidade de São Paulo, a gente já teve uma reunião com o prefeito para que aqui em São Paulo também tenha o Simples implantado, a Lei Geral da Pequena Empresa, para que a gente tenha mais facilidade na hora de abrir uma empresa na cidade de São Paulo. Isso vai diminuir o tempo para abertura, o tempo para fechamento, vai diminuir também a necessidade do empreendedor de ficar indo em vários guichês da prefeitura para conseguir as suas licenças. Um exemplo. Causa de muita resistência essa. Uma padaria hoje, uma pessoa que esteja lá em São Mateus, por exemplo, uma pessoa que queira abrir uma padaria, ela hoje na cidade de São Paulo ela vai demorar 200 dias para ter a sua licença e vai ter que percorrer algo como 200 quilômetros na cidade de São Paulo atrás das suas licenças e alvarás. Com o projeto que o Sebrae está tocando junto com a Prefeitura de São Paulo, isso vai cair para 3 dias. De 200 para 3 dias. Isso independentemente da área do setor. Independente do setor. É claro que atividade de maior risco, né? Por exemplo, o sujeito vai abrir uma loja de fogos de artifício. Sim, sim. Essa precisa ter um rigor maior de fiscalização, né? Você precisa do laudo do corpo de bombeiros, verificar se aquele local tem condição de estocar equipamentos de fogos de artifício. Agora, uma pessoa que vai abrir um salão de beleza não pode demorar 200 dias para ter todas as suas licenças. E é isso que a gente quer fazer
em conjunto, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. E dá para definir um perfil dessas empresas? Já dá para fazer essa definição, Bruno? Quais são essas empresas na cidade de São Paulo, por exemplo? Hoje, a cidade de São Paulo é uma cidade essencialmente do setor de serviços, Cal. Hoje, a maior parte das empresas que são abertas, estão sendo abertas nesse setor de serviços. Aí estamos falando de gente que trabalha com serviço de alimentação, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, serviços de beleza estética, cabeleireiro, manicure e pedicure. Esse é o setor que mais cresce na cidade de São Paulo, a taxas superiores de 10% ao ano. O ouvinte e o telespectador que está nos acompanhando, enquanto o Brasil cresce uma taxa de 1% ao ano, esse setor cresce mais de 10 vezes a média do crescimento do Brasil. Não significa que quem abrir, por exemplo, um salão de beleza tenha garantia de sucesso, porque a concorrência também é alta. Quem se prepara melhor vai ficar com as maiores taxas desse crescimento. Muito bem. E você tem números da cidade de São Paulo, ou mesmo do estado de São Paulo, em relação às formalizações? Tenho sim. Hoje, o Brasil já tem 3 milhões de empreendedores na área, como empresas individuais, que saíram da informalidade e ganharam o seu CNPJ. No estado de São Paulo já são mais de 700 mil, chegando a casa de 800 mil. E na cidade de São Paulo são quase 300 mil. O que é essa figura nova do empreendedor individual? Acho que esse assunto interessa muito quem está nos assistindo. Cal, é a primeira fase do empreendedorismo. A legislação foi alterada há mais ou menos 3 anos para permitir que muita gente que trabalhava por conta, que trabalhava na informalidade, pudesse regularizar a sua atividade, ganhar o seu CNPJ e aí conquistar a sua cidadania. Então, como é que funciona? Mais de 400 tipos de atividades e serviços enquadrados na lei, entre eles pedreiro, eletricista, manicure, pedicure, quem trabalha, por exemplo, com comunicação, design de sites, enfim, são 400 tipos de atividades enquadradas na lei. Essa pessoa, ela procura a prefeitura, os CATs podem fazer esse tipo de serviço, ela, levando um comprovante de residência e o RG, ela já sai com a sua empresa aberta, com o CNPJ na mão. Quais são os benefícios? Principalmente 3. Primeiro, quem tem o CNPJ na mão, ele passa a contribuir para a Previdência Social e passa a ter os direitos da Previdência. Então, aposentadoria por tempo de serviço, auxílio maternidade, auxílio doença. Com o CNPJ na mão, Cal, a pessoa também consegue ter uma melhor relação com o banco. Por quê? Porque ela vai ter direito de pegar empréstimo nas chamadas linhas para pessoa jurídica, que tem taxa de juro menor e prazos muito maiores para você pagar esse financiamento, esse empréstimo. E o terceiro benefício, quem tem o CNPJ na mão conquista novos mercados, porque tem muita gente hoje que só compra produtos e serviços de quem vende com nota. Prefeitura, por exemplo, a prefeitura só compra produtos de quem vende com nota. Quais são as obrigações? Também é importante quem está nos assistindo. São 2 as obrigações de quem se formaliza. Primeira obrigação, uma vez por ano fazer a declaração de renda dessa nova empresa. E a primeira pode ser feita com o auxílio gratuito de qualquer contador na cidade de São Paulo. Todo contador tem a obrigação de fazer de graça a sua declaração de renda dessa empresa no primeiro ano. Depois disso, segunda obrigação, pagar os seus impostos mensais, que foram muito diminuídos. Hoje a pessoa que se formaliza vai pagar no máximo R$ 39,90 por mês para manter a sua empresa em ordem com os governos.